Amigos da TV Cidade, muito boa noite, muito bom estarmos juntos. Nos encontramos a partir de agora para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui na sua TV Cidade, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha. Muito obrigado pelo seu prestígio, pelo seu acompanhamento, a nossa programação. Que bom que você também está prestigiando a TV Cidade e o programa Cidade Aberta, o fórum, o espaço dos grandes acontecimentos do município de Farroupilha, do nosso dia a dia. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. E eu vou lembrando sempre os horários do programa Cidade Aberta, de segunda a sexta-feira, a edição inédita, a partir das 19h30 até as 20h30. Depois oferecemos para você 2 horários alternativos para você acompanhar ou rever novamente o programa no mesmo dia da exibição inédita, das 23 às 24 horas, e depois no dia seguinte, das 12 até as 13 horas, é a oportunidade para você acompanhar ou então rever o programa Cidade Aberta. Na edição de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios do nosso programa o presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, o vereador Raul Herbst, do PDT. Nós vamos falar sobre o trabalho legislativo, alguns dos principais projetos de lei que estão em discussão, que foram aprovados também nas últimas semanas na Casa Legislativa de Farroupilha, também outras ações que envolvem diretamente o nosso poder legislativo e a atuação dos 15 vereadores que compõem a Câmara de Vereadores do nosso município. Presidente Raul, muito obrigado por estar conosco, por ter aberto esse espaço na sua agenda, esta hora, junto à nossa TV Cidade. Bem-vindo mais uma vez, boa noite. Boa noite a você, Leandro, boa noite a todos que nos assistem pelo canal 14, da TV Cidade Aberta, programa Cidade Aberta. E é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui e saber da importância de um canal de TV na cidade de Farroupilha. Então, sempre bem-vindo. O trabalho engrandece o município de Farroupilha e a sua comunidade, a sua população. Bom, presidente, Câmara de Vereadores, nós já estamos no 6º mês do ano, fechamos 4 meses de trabalhos sob a sua presidência, fevereiro, março, abril, maio, e agora já estamos no mês de junho. Tem sido um ano, em termos de projetos de lei, não calmo, mas também não tem sido aquele ano com projetos muito polêmicos. Por exemplo, no ano passado nós tivemos, no primeiro semestre, projetos bem mais polêmicos, mas isso não significa de que a Câmara não esteja trabalhando, né? Não, exatamente, nós estamos aí fechando agora o 5º mês, você falou a verdade, estamos agora entrando na metade do ano, e está sendo muito calmo, né? Bastante trabalho assim, administrativo, mas sessões bastante calmas, porque praticamente agora a gente só trabalhou com transferência de rúbricas, verbas estão vindo do governo, do federal, estadual, que tem que ser incluídas no orçamento, algumas rubricas que vai de um lado para outro, de uma secretaria para outra, para alguns projetos específicos que vêm essas verbas federais, né? Então não foi assim um trabalho tranquilo. Mas eu dizer assim, Leandro, eu como presidente da Câmara esse ano, eu estou me sentindo assim, muito realizado. Eu acho que para mim foi assim, um prêmio, mas a gente foi eleito lá em dezembro, com um pouco de polêmica em relação a do que aconteceu politicamente, mas hoje eu me considero assim, uma pessoa realizada plenamente, tanto em família, como no trabalho, como na política, como na própria presidência da Câmara. Eu sempre digo assim, eu acho que a gente tem que ser cidadão de Farroupilha, a gente tem que acompanhar a vida do município e do seu povo como um todo. E a gente tem feito isso a nível de presidência. Já tinha sempre anteriormente, nos últimos 3 anos que a gente foi vereador, e ano passado a gente participou da mesa como secretário-geral, e foi realmente um ano bastante difícil, não difícil, mas em função de vários projetos, e alguns muito polêmicos. Muito polêmicos. Que superlotaram o plenário da Câmara. É onde até... Que pena que não é sempre assim, né, certamente, presidente? A gente gosta de convidar as pessoas a participar, mas foi assim, aquele equilíbrio polêmico, a eleição da identidade de gênero lá, né? E onde eu tive realmente uma participação decisiva, porque eu fui o voto que definiu que não se mexesse naquele projeto, naquele momento. Não era questão de discutir o mérito ou não o mérito, mas da forma como isso foi colocado, da forma como foram ofendidos os vereadores, a minha pessoa e outros vereadores, né? Eu acho que ele não tinha como nós
de minha parte, aprovar aquela emenda, aquela alteração do projeto, porque aí nós perderíamos toda a nossa identidade, toda a nossa credibilidade, todo o nosso poder de trabalhar como edil, como vereador. Então, acho que a comunidade estava dividida, a comunidade não tinha também alguma coisa mais concreta e sobrou para nós. E sei que foi no dia da votação muito polêmico, principalmente a minha pessoa, né, quando todos os que lotaram o plenário, quando eu fui me manifestar, viraram de costa para mim. Eram as costas. E foi uma coisa que me marcou profundamente, mas eu fiquei muito tranquilo naquele momento, porque eu achei que aquelas pessoas têm que virar as costas como devem virar. Porque a democracia, né, presidente, ela impõe o respeito. Certamente. Viver numa democracia é respeitar opiniões diferentes. Certamente. Eu posso divergir do que o presidente da Câmara de Vereadores está colocando, mas acima de tudo, eu tenho que nutrir o respeito. Né? Certamente. E aí foi um momento assim, bastante tenso da minha vida parlamentar, né? Política parlamentar, né? Mas fiquei muito tranquilo e tive assim muito apoio da comunidade, porque realmente não era o momento daquelas calorosas discussões de impor uma coisa. Então nós vamos com muita calma, consultamos os diversos segmentos da sociedade para ver se a gente achava também um consenso nisso, e as coisas só dizia assim, respeitar. E eu respeitei o que estava escrito, e nós estamos aí já quase um ano do projeto aprovado, e não se viu nada de anormal acontecer no município. Porque todos acharam que lá ia acabar o mundo, né, das próximas aquele projeto. Mas acho que não, os educadores estão preparados no nosso município, uma secretária eficiente, uma secretaria eficiente, e foi tudo normal, e acho que assim, foi o projeto que me marcou profundamente. Tem outros projetos também que a gente influenciou, mas e outros projetos importantes, como o novo plano diretor, código de obras, posturas, quer dizer, foram projetos que a gente bastante trabalhoso, mas que, em final, veja, foi aprovado, estamos fazendo algumas emendas, já, porque também a coisa política é dinâmica, a atividade administrativa do município é dinâmica. Então, e tem sido o ano de 2016 um ano bastante atípico do ponto de vista da própria economia, e a própria municipalidade, a própria administração municipal também está encontrando muitas dificuldades com o orçamento. O planejado não vem sendo executado, né? Certamente, e a gente tem participado bastante de eventos aqui a nível de Estado, a nível de Brasília, tive agora recentemente 2 vezes em Brasília, acompanhando algumas coisas, também na marcha dos vereadores, a marcha dos prefeitos. É aquela questão, né, do Pacto Federativo que tanto se fala. O que é o Pacto Federativo? É uma melhor distribuição das receitas por parte da União. A União pega a Constituição de 88 e definiu que das receitas, a parte fica para a União, a parte para os municípios, os estados e outros para os municípios. A menor migalha cai no município. Mas eu acho que está assim mais ou menos bem definido. Mas o que nós, o que todo mundo está reclamando, que nós temos trabalhado isso, são o respeito às contribuições. As contribuições sociais que não são divididas, não entram no cômputo dos impostos. E hoje as contribuições praticamente se igualam, ou chegam bem perto do que é o imposto recolhido. Né? E esse que não está sendo distribuído aos municípios e aos estados. Então, todo o dinheiro que fica exclusivamente com a União. Certo. O que a gente também tem discutido, né, nesse nível, isso também que parte pelo Congresso, agora está novamente em discussão, vai entrar agora, não sei se agora segundo semestre, eu acho que é isso, que é a questão da DRU, chamada desvinculação das receitas da União. O que vem a ser isso? De todas as receitas de impostos, que são depois distribuídas, 20% o governo retira e faz isso o que ele quer. Retém. Ele retira de todas as arrecadações federais, de impostos, e desses 20% ele retira para colocar em lugares sem a destinação via orçamentária. É uma decisão do governo central. Então isso é outra coisa que a gente está discutindo muito, porque para a própria Previdência, são 20% são retirados das receitas da Previdência para outras finalidades que a gente não sabe onde o governo tem aplicado isso. Bom, recentemente, algumas semanas, você esteve, Raul, presidente, em Brasília participando da Marcha dos Vereadores. O que tem se falado lá em Brasília no que tange ao papel dos vereadores, o trabalho dos vereadores? O que tem sido apontado como reivindicação, como proposta também a partir desse encontro? Mas o que basicamente foi essa questão do Pacto Federativo. Outro assunto que para nós já não é mais, já está resolvido há mais de 2 meses, que é a questão da remuneração dos vereadores, nós já está definido. A próxima legislatura já tem os salários definidos, né? Definidos, né? Então não tem muito problema. Segue o percentual dos servidores municipais. Exatamente, sobe o mesmo ritmo, não tem somente repasse da inflação sem mais nada, né? Então,
E aí toda aquela indefinição. Agora, veja bem, logo em seguida veio a marcha dos prefeitos, justamente na véspera da votação do Senado. Processo de impeachment da presidente Dilma. Então, todas a gente estava tudo parado. Sim, a gente acompanhou o prefeito, né, e algumas secretarias, alguns ministérios, aliás, secretarias também. Nada se resolvia, tudo estava parado. Ninguém sabia de nada porque tem que ver o que vai acontecer lá no Senado. Aconteceu a votação, naquela noite nós estávamos voltando, aconteceu a votação, no dia seguinte ela já estava afastada. E agora vem a outra questão. Tivemos na segunda-feira em Caxias do Sul, na palestra da SIC de Caxias, do presidente da Fiergs, o Heitor Miller. Ele falou novamente das dificuldades. Temos um governo interino agora. Fica, não fica? Tá bom? Faz, não faz? Faz, não faz. Me parece assim, o que está se vendo nesse sentido, justamente algumas pessoas realmente capacitadas nos ministérios, né? Então, me parece que aí é o lado bom da coisa até agora. A questão do impeachment, do processo de impeachment da presidente Dilma, tanto na Câmara dos Deputados, quanto agora no Senado Federal, que é o fórum que vai avançar com o processo, tu achas que tem paralisado Brasília e a questão política do Brasil como um todo? Sim, o Brasil estava totalmente parado. Em todo o segmento, não que a gente vai querer... Isso é ruim para a Farroupilha também? Para todos os segmentos, né? Quando você vê na imprensa, 11 milhões e meio, 400 mil pessoas perderam o emprego. Mais na região. que um estado do Rio Grande do Sul desempregado. Praticamente São Paulo. Na região aqui são 18 mil pessoas que foram demitidas só na região Nordeste. Só Nordeste. Caxias, e não tem a devida colocação. Às vezes acontece demissões, mas tem as colocações, que não está acontecendo. Isso é muito ruim. É ruim que diminui a produção, diminui o consumo. E outra questão muito importante, que é justamente a Previdência. Por exemplo, são 10 milhões e 400 mil pessoas que não estão contribuindo para a Previdência. Vai empresas que não estão da Previdência. Então, é evidente que logo adiante vai dar problema. Fala assim, déficit, apesar de que nós estamos até fazendo um movimento a nível de aposentar todo o Brasil, porque volte o Ministério da Previdência. Porque essa questão de unificar tudo, Caixa Única está dando problema desde que foi criado isso. A questão que a gente não entende até agora, também como foi aprovada, por exemplo... Fazenda e Previdência. Sim, essa questão e as desonerações. Né? Você está com um problema, por estou desonerando os caras a pagar, eu não sei, aí a Previdência está com 80 e poucos anos, nunca aconteceu isso, só aconteceu agora no governo do Lula e Dilma, que aconteceu essas coisas aí. Só que, o que acontece? Né? Vamos preservar a mão de obra, mas olha, você viu o contrário, a demissão em massa, né? Então, essas coisas que a gente não dá a entender. Então, não é que resolver o problema, a reforma da Previdência. Bom, pode até ser, deve trocar idade, alguma coisa, limite, mas a questão é desemprego, há pessoas que não estão mais repondo o que está sendo retirado, realmente que vai dar problema. Como é, a nível de Brasil, as questões sociais. Que bom, mas depois do Bolsa Emprego, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa... Ótimo, isso é legal, a pessoa se vai... Agora alguém tem que pagar a conta. E se não tem produtividade, não tem recolhimento de imposto, quem muito déficit que está se criando, né? Então, muito déficit a nível, a dívida interna ficando muito grande. Então, se saca-se a descoberta no Banco do Brasil, na Caixa, que são órgãos oficiais, mas de repente tem que ser reposto. Isso que é o problema. E o que a gente percebe, né, presidente, também, é que o próprio prefeito tem ido a Brasília. Recentemente, essa semana, o prefeito de Caxias do Sul tem estado em Brasília também buscando recursos para a UPA. Nós temos a nossa UPA aqui e o prefeito Clayton não consegue inaugurar a UPA porque Brasília não tem recursos, está tudo parado. Quer dizer, há uma previsão de um déficit que pode chegar até 170 bilhões de reais nos cofres públicos. Isso é uma tragédia para o país. Certamente. E a questão, essa questão do desvio dos recursos, né? Se tirou muito dinheiro do Caixa da União, através das empreiteiras, Petrobras, essas coisas, justamente para financiar projetos pessoais, políticos. E há valdos que somos em dinheiro, quer dizer, esse dinheiro, se fosse aplicado na saúde, teria resolvido o problema. Então, o poder no Brasil, a coisa é muito, muito grande, né? Aquele que poder a sede pelo poder. Então, faz-se qualquer coisa para ter recursos, né? Por isso tem alguns caras lá que têm vida, se elegeram 4 vezes, 40 vezes, 40 anos estão no Congresso Nacional. Claro, com esses recursos que eles estão, eles vão se mantendo, porque
Hoje tu estás no PDT. Como tu tens acompanhado, é uma pergunta mais pessoal e Sim. partidária, como tu tens acompanhado a postura do PDT diante do processo de impeachment? Tivemos nessa semana a expulsão de um deputado gaúcho, o deputado Giovanni Cherini, que votou a favor, aliás, do processo de impeachment e foi expulso. Pois é, uma coisa sem sentido, eu acho que... É uma arbitrariedade do presidente da sigla? Certamente. E a gente descobriu lá em Brasília lá, que o Lupe ele tinha um poder muito grande dentro das diretorias da Caixa Federal, pelo que a gente soube. Então ele queria manter, foi lá para manter os cargos dele, provavelmente isso. E perdeu, então talvez Isso, perdeu Lupe, umas certas regalias, isso, entende? Alguma coisa tem, porque ele não teria, por questões pessoais não seria. Né? Veja o senador Lazier Martins, né, também estava preocupado, parece que agora vai ser poupado, mas só foi caçado, foi expulso o Cherini, que é um deputado atuante. Mas tem outros deputados federais do Brasil que também votaram a favor do impeachment e não foram expulsos. Foram só advertidos, mais 4 deputados, porque se você expulsar todos, ia ficar poucos, né, do Rio Grande do Sul, os 3 deputados federais. Tem um que votou a favor, que votou contra e um se absteve. Não teve ali uma coisa misturada, não teve unanimidade. Né? Então também é complicado, mas é difícil analisar isso. Mas o cara é ditador. Né? Foi o Lazier, quando estive no gabinete dele, disse é o exterminador do PDT, Lupe. Então, não sei, não conheço ele pessoalmente. Eu lamento realmente pelo Cherini, né? Mas como ele foi expulso, ele irá para qualquer partido. Porque ele disse que a origem dele era brisolista, tempo do Brizola, com o pai dele, né? O próprio Lazier Martins falava a mesma coisa. Por que eu optei pelo PDT? Porque meu pai era brisolista. Então essas coisas aí agora... O passado, e ele também, e o Cherini também tem essa linha, né? Essa lá da veia lá do sul, né? Do pai dele, do avô dele. Agora perde o cargo, então... Bom, para fechar, já que a gente está no assunto, para fechar o bloco, Raul, a nossa vida é feita de escolhas. No ano passado, tu também teve um posicionamento na Câmara de Vereadores, depois um processo a construção de uma candidatura tua à presidência da Câmara, que foi vitoriosa, e uma ruptura com o teu ex-partido político, com o PP. Tu fostes para o PDT. Hoje, passada a turbulência, passada a escolha, tu estás feliz no PDT? Te arrepende da decisão tomada? Veja bem, Leandro, e quem nos assiste essa noite. Foi um pouco difícil. Eu tinha recebido anteriormente já um convite, uma vez o prefeito se reuniu comigo lá, me convidou, não quer vir lá, um projeto, eu sei que tu está bem, tu está convidado, o cara é batalhador, quer vir conosco. Aí, naquele momento, eu coloquei o prefeito, que não é tão fácil trocar de partido. Eu da origem, lá do meu pai, né? De tanto ano participa da política, sempre numa mesma linha, que não seria tão simples. Mas, com o advento da presidência da Câmara, onde o próprio partido não me apoiou e apoiou um candidato do PMDB, eu não tinha mais o que fazer naquele partido. Então, saí muito convicto, com muita tranquilidade, e o que mais por isso que eu falei inicialmente, no programa, que estou me sentindo muito realizado politicamente, porque a receptividade da comunidade foi muito boa. Não teve nenhum problema, eu não tive nenhum questionamento de alguma pessoa, se trocou por interesse, ou te vendeu, nenhuma manifestação nesse sentido. Sempre todo só cumprimentando, em função daquilo que eu construí nos 3 anos de vereador. Né? Sempre um cara não muito polêmico, sempre mais ou menos sereno nas decisões. Isso porque minha participação na comunidade é muito forte. Então as pessoas gostam disso. E é uma realidade. Por que nós somos vereadores? Porque temos uma comunidade, um povo que me apoiou. Teve 1.265 eleitores que confiarem na minha pessoa. E eu tenho que dar retribuição para essas comunidades. Isso está sendo muito bacana, está sendo muito bonito, isso me deixa muito alegre. Por isso que eu falei inicialmente, me sinto realmente realizado, um homem feliz no momento que estão vivendo. Raul, te convido, permaneça conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida, a gente volta, então, enfocando um pouco mais sobre o trabalho da Câmara de Vereadores. Olha, projetos importantes estão acontecendo no Legislativo Municipal aqui em Farroupilha. Em seguida, o presidente Raul vai explanar e detalhar um pouco mais. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural do Grupo Feltrin. Muito mais pela cidade, muito mais por você. Combinamos da seguinte forma: você permaneça por aí, nós permanecemos por aqui e logo, logo nos reencontraremos, ok? A gente volta em seguida.